Voltando então ao nosso canal História em Movimento. Para tratar agora de um tema de história do Brasil, período republicano, regime militar brasileiro de 1964 a 1985. E o tema é o atentado do Rio Centro, de 1981, e que, portanto, esse ano de 2011 completa aí os seus 30 anos. Ganha força como um tema de interesse para a gente pensar aí nas provas, nos exames, nos vestibulares, enfim. Esse material é um material da Globo News, um material que o Arquivo N levou ao ar agora em maio de 2011, é realmente bem interessante, até porque ele vai trazer uma série de imagens censuradas na época. A gente pode observar aí esse aspecto da censura, do controle de informações, do controle sobre a imprensa, tão característico do regime militar brasileiro, e também porque ele nos faz pensar a questão dos setores militares. O setor militar da chamada linha dura é o diretamente implicado, diretamente envolvido no atentado do Rio Centro. Esses setores da linha dura demonstram aí não só no Rio Centro, mas nos atentados à bomba, à banca de jornal, o atentado à sede da OAB no Rio de Janeiro, enfim, uma série de atos cometidos nesse período, todo o seu inconformismo com o processo de redemocratização. E até uma certa desconexão da parte desses setores com as suas cadeias de comando. Isso bastante problemático em termos de hierarquia militar. É sempre bom lembrar disso porque há setores militares e setores militares. Temos toda uma linha de militares que sequer jamais apoiaram o próprio golpe de 64, assim como até militares que se posicionavam ideologicamente à esquerda. Enfim, um material extremamente interessante, extremamente bem amarrado, uma série de depoimentos da época e também depoimentos posteriores que refletem todo esse clima, toda essa questão do Rio Centro e do período que o Brasil vivia na época, e veremos esse material em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos mergulhar exatamente no momento do atentado, todo o clima dessa época, desse momento, e alguns depoimentos posteriores também bem interessantes, como poderemos observar na sequência. Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Para isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram: talvez não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse, explodiram 2 bombas. Eu estou falando, eu ainda estou um pouco perplexo com isso, porque as informações que estão chegando são muito contraditórias, eu não sei direito o que está acontecendo. Eu fico surpreso, ainda mais, quer dizer, se é verdade, se tem uma coisa é uma covardia sem nome. A história tem 30 anos e ainda provoca medo e arrepio. 2 bombas explodiram no Rio Centro, o maior local de eventos do Rio de Janeiro. E foi justamente na hora em que milhares de pessoas assistiam a um show em comemoração ao Dia do Trabalho. Até hoje, a verdade é o silêncio. O resultado da investigação feita pelo Exército continua sendo discutido. As imagens que vamos mostrar aqui no Arquivo N foram censuradas pelos militares durante todos esses anos. São arquivos da memória de um Brasil sombrio. Atenção, Mônica. Vai. Pouco depois das 9h30 da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro. As milhares de pessoas que assistiam ao show do 1º de maio pensavam que se tratava de um problema no sistema de som. Nós estávamos na cidade, eu e a Mônica, fazendo uma matéria
E de repente fomos chamados pela redação para fazer a bomba tinha explodido no Rio Centro. Aí nós fomos da cidade direto para o Rio Centro. E quando nós chegamos lá, deparamos com esse carro, que é um Puma, e tinha um militar dentro, que a bomba explodiu no colo dele. Então eu comecei a fazer as imagens e depois que nós fizemos essas imagens, nós levamos esse material todo para a redação, onde foi vista em edição extraordinária no dia que foi feito. Depois daquele dia, nunca mais. Ninguém soube mais dessas imagens e disseram que as imagens tinham sido proibidas e levadas para algum lugar que algum militar levou, algum militar proibiu de ser exibido. Foi um impacto muito grande, um choque para todo mundo. Toda a imprensa correu para lá. A Polícia Federal, a Polícia do Exército e a Secretaria de Segurança do Rio estão investigando juntas a explosão de 2 bombas ontem à noite no Rio Centro, em Jacarepaguá. Uma das bombas matou um sargento e feriu gravemente um capitão do Exército. A primeira bomba explodiu às 9h30 da noite no pátio de estacionamento, dentro do Puma onde estavam o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão do Exército Wilson Luiz Chaves Machado. Os dois estavam apaisando. Se a imprensa não tivesse presente desde o primeiro momento, era possível que até hoje não se soubesse que tinham sido 2 elementos do Exército. A verdade é essa. O general Valdir Muniz, então secretário de Segurança do Estado do Rio, foi buscar nas extintas organizações de esquerda os autores do atentado. Vamos ver quais são esses terroristas, quem são esses terroristas, quem são esses maus brasileiros, quais são esses materialistas. Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande, custe a violência que custar? Uma sala escura. Perguntas proibidas. Apenas uma voz, a do encarregado do IPM, Coronel Job Lorena de Santana. Primeiro, os 2 militares foram vítimas de uma armadilha ardilosamente colocada no carro do capitão. Sem apontar os autores, ele acusa a extrema esquerda pelo atentado. Um desfecho que transforma o inquérito numa das maiores farsas políticas da história do Brasil. Era uma farsa. O inquérito foi uma farsa, isso eu não tinha dúvida nenhuma desde aquele dia, do show do Coronel Job. Nessa fase toda, nós tentávamos, com grande dificuldade, contar essa parte da história do Brasil, que na verdade ela está fechada até hoje. Hoje muita gente tenta e encontra barreiras. Desconfiança. É um assunto que volta à tona, não se sabe qual a motivação disso. Agressividade. Não interessa quem eu seja, cai fora. Brigas entre militares. Ele já disse que tinha que procurar o culpado na agência central do etnia. Nunca disse que ninguém queria dar golpe. Ele é um canalha. C maiúsculo, A maiúsculo, N maiúsculo, A maiúsculo, L maiúsculo, H maiúsculo e A maiúsculo. Canalha. Muitos se negam a falar. General Valdir Muniz. Não tenho nada a declarar. Induzem ao erro. Na explosão da segunda bomba, o colega desapareceu, ele e a casa de força. Escondem provas, criam dificuldades para ninguém saber o que realmente aconteceu naquela noite de 30 de abril de 1981. O capitão Wilson
Wilson Luiz, mesmo estando muito machucado, ainda conseguiu chegar até aqui esse muro do Rio Centro, onde ficou esperando ser socorrido. Destroços do carro e pedaços do corpo do sargento morto foram atirados a 50 metros de distância. Os peritos do Departamento Geral de Investigações Especiais desativaram mais 2 bombas que estavam dentro do carro. A segunda explosão foi na subestação de força do Rio Centro. A bomba foi jogada por cima do muro, mas não atingiu o transformador de 25 mil volts. Do lado estava havendo no auditório um show lá de 1º de maio, organizado por pessoal de esquerda. E eles continuavam com aquelas mesmas ideias antigas. Porque essa época era a época de contestação. Então você tinha, era show, manifestações pela imprensa, é tudo de contestação. Porque nessa ocasião a revolução já estava se desmilinguindo e todo mundo contestava. Havia dentro das Forças Armadas um grupo chamado Linha Dura, que era contrário a esse movimento pela redemocratização do país. Atribuiu-se esses atentados todos, a autoria deles, a esse grupo chamado de Linha Dura. O responsável por aquela bomba foram exatamente o capitão, na ocasião, e o sargento. Só eles, mais ninguém. E o sargento morreu ali, porque a bomba explodiu no colo dele. Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Para isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram: talvez não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse, explodiram 2 bombas. Essas 2 bombas que explodiram foram mais 2 tentativas de acabar com a realização dessa festa que foi conseguida. Essas 2 bombas representam exatamente uma luta para destruir aquilo que nós todos queremos: uma democracia e uma liberdade. Lembre-se muito bem disso, porque depende de você e dessa festa no ano que vem. Por favor, desculpe, meu pai, a festa é sua. Gonzaguinha anuncia aos presentes que aconteceu alguma coisa muito sinistra do lado de fora. Ele fez a apresentação dele e antes de chamar o pai ao palco, o Gonzagão fechou a noite, ele contou o que tinha acontecido, mas ele contou assim em 2 minutos, sem nada inflamado, não, acho que nem ele estava sabendo direito, porque ele estava cantando e alguém deve ter falado para ele no canto do palco e ele resolveu avisar o que tinha acontecido, sem saber exatamente o que tinha acontecido, porque eu acho que a maioria das pessoas ali só foi saber muito tempo depois e tem gente que não deve saber até hoje exatamente o que aconteceu.